Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou o evangelista Márcio Emerson. Você está no canal, está inscrito. Nós estamos na nossa terceira gravação sobre disciplina espiritual, leitura e também comentário daquilo que mais nos chamou a atenção. Quero convidar você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo para todos os amigos que estão ao seu alcance. Vamos lá, aqui está a dona Brenda, minha esposa. Irmã Brenda, fique à vontade, seja bem-vinda. Amém. Vamos continuar a leitura do capítulo 26. Eu convido todos vocês a acompanharem a gente na leitura e serem edificados nessa palavra. Vamos lá. Atos capítulo 26, fazer a leitura responsiva, né? E aí a gente depois comenta sobre o que mais nos chamou a atenção. Dona Brenda começa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: Você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim. especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque, na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E ao saírem, falavam uns aos outros, dizendo: Este homem não fez nada passivo de morte ou de prisão. Então, Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Égua. É forte. Esse ego é paraense. Eu vou logo aqui adiantar o que me chama a atenção. É que o apóstolo Paulo destaca algo que Atos capítulo 9 não destaca. Da que forma Deus falou com o apóstolo Paulo? De que forma? Em voz hebraica. E o termo voz hebraica faz justamente direcionamento ao princípio do povo hebreu, né? Um povo que tinha como originalidade a língua hebraica. E Deus assim se manifestou várias vezes por meio desta língua para a melhor compreensão dos irmãos, de todos aqueles que acreditavam e que o Senhor queria que eles lhe submetessem em obediência à sua voz. Eu acho que esse foi um detalhe que Paulo deixou claro, porque ali ele estava sendo julgado perante pessoas romanas, né? Tipo, eu acredito até que ele estava falando em grego, na língua grega, que era a língua dos romanos, né? Então, por isso que ele destacou esse detalhe. E um punhado espiritual que a gente pode destacar nesse ponto é que o Senhor, ele vai trazer para nós uma comunicação compreensível. Isso está em toda a Bíblia Sagrada, né? Esse termo de mistérios são casos isolados. E quando é mistério, é mistério. Agora, quando o Senhor ele quer ser compreendido e obedecido, ele vai ser muito claro diante das suas palavras. Por isso que a palavra diz que ele zela pelas suas palavras. Zela pela sua palavra. E por isso que o apóstolo João, quando ele vai trazer para nós a revelação no livro do Apocalipse, ele traz para nós com várias alegorias, com várias tipologias, para tentar trazer uma compreensão daquilo que ele recebeu a revelação. Né? Exatamente. Então a revelação é tão excelente, a glória, ela é tão gloriosa daquilo que João estava recebendo, que ele trouxe para nós esse método de compreensão. Isso implica dizer que a nossa comunicação para aqueles que não conhecem o Evangelho tem que ser uma comunicação compreensível, uma comunicação acessível, uma comunicação que respeite o ouvinte. Né? Isso aqui, inclusive, entra no método de aplicação de pregação da poderosa palavra de Deus. Nós precisamos estudar o nosso público, analisar que tipo de ouvinte vai ouvir e receber aquela palavra. Para tanto, a gente precisa aprender com o nosso próprio Senhor, de trazer uma linguagem acessível, que foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo em Atos capítulo 9. Outro ponto que eu destaco, enquanto você processa aquilo que chamou a sua atenção, é como Paulo ele começa o seu discurso trazendo quem ele era, né? Como ele procedeu diante dos cristãos que agora ele está fazendo parte. E quão cruel ele foi. Ele destaca esse ponto, que é o testemunho dele antes de Cristo. O quanto ele foi perverso, o quanto ele condenou, o quanto ele consentiu, o quanto ele voltou para a morte de muitos cristãos. Isso aqui é extremamente pesado. Ele constrói esse cenário revelando e mostrando que se ele era assim, daquela forma, o que faz ele entender
que agora ele está em Cristo, né? O que leva ele agora se converter a esse cristianismo, sendo que ele era um ferrenho perseguidor? Isso dá mais veracidade ainda daquilo que ele está pregando. Sim, mas para algumas pessoas isso é muito, né? Porque uma coisa era Festo, ele estava começando a simpatizar, né? Então era uma coisa Ser Paulo. persuadido, né? Sim, ele estava se tornando simpatizante. Então uma coisa era Paulo pregar e falar. Festo não, né? E nesse caso aqui era o Agripa, né? Festo, na verdade, ele é um grande perseguidor. É ele que está fazendo toda a manipulação, todas as indagações, é ele que está perseguindo o apóstolo Paulo, isso desde o capítulo 24. Não, mas aqui no capítulo 24 em diante diz que Festo diz que por pouco ele também não se tornava um cristão, Quem não é fala isso? é o rei Agripa. Não é Festo? Não. Não é Festo? Versículo 27. Por isso pergunto. Rei Agripa, 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. Ah, sim. Sim. Então, para Festo, no caso, para Festo foi muito, porque Paulo basicamente estava dizendo que uma hora ele era um seguidor ferrenho da lei e ele perseguia aqueles que se diziam cristão, e ele perseguia a tal ponto que ele não se limitava ali na cidade dele, em Jerusalém. Ele ia até em regiões estrangeiras para perseguir os cristãos, né? Um território que já não tinha nada a ver com ele, mas mesmo assim ele ia lá de tanto ódio que ele tinha, né? Aí ele fala do encontro que ele teve com Jesus. Quem era Jesus? Um homem que tinha sido crucificado. Ok. Então ele está dizendo que esse Jesus, ele falou com ele em espírito, que ele tinha ressuscitado, ele tinha sido o primeiro a ser ressuscitado, Jesus no caso. Então, Festo grita, né? Você está louco, ficou louco de tanto estudar. Porque isso já era demais para o entendimento. E muitas das vezes, as coisas do evangelho, do reino, as coisas espirituais, às vezes são demais para o nosso entendimento. E aí não resta nada às nossas limitações, a não ser não crer, né? A não ser ter uma atitude incrédula. Então, Paulo, ele permanece, né, de forma até calma, serena. Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade, de bom senso, porque tudo isso é conhecimento do rei, quem dirige com franqueza, pois estou persuadido. Aí é quando ele rei Agripa fala que por pouco, né, ele também se torna um cristão. Porque Paulo ele sempre destacou que o próprio Agripa, tudo que estava acontecendo não era algo oculto, não era algo escondido. Todo o evangelho, toda a expansão da igreja, a perseguição aos cristãos, todo o método que foi formado através de Cristo, o próprio discipulado, as igrejas que foram estabelecidas ao redor de Roma, tudo isso não era oculto, não era escondido, não era feito, né, por trás das paredes. Tudo isso era muito claro. E Paulo ele sempre destacou sobre isso para o rei Agripa, dizendo justamente sobre esse ponto. O Senhor sabe que isso não era escondido, o Senhor sabe que isso acontecia. E ele faz uma pergunta que ela é uma pergunta pontual. No versículo 27, o Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita. Olha como Paulo ele usa, hoje que nós podemos chamar de gatilhos mentais, de técnicas de persuasão mesmo, de confrontar e trazer uma auto-resposta só com a consciência daquele que estava ouvindo o apóstolo Paulo. Não só isso também, mas quando a gente conversa com alguém, quando a gente fala com alguém, a gente consegue perceber nas expressões dela, no comportamento dela, nas reações dela, se ela tá concordando ou não, né? Então, eu tava até me perguntando, será que o rei Agripa, quando ele falou isso, por pouco você me convence a ser cristão, será que ele estava realmente estava sendo convencido, ou se ele falou aquilo de forma, tipo, como é que se diz a palavra? E aí Paulo diz, se por pouco ou se por muito, eu espero que não só o Senhor, como muitos também creiam nessas palavras. Não, mas o 29, que é o que você acabou de citar, ele é tremendo. Porque olha só, peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu. Mas sem estas correntes. Isso aqui é extraordinário, que é o apóstolo Paulo. Imagina, Paulo ele está preso. Paulo está no tribunal, Paulo está sendo julgado e está sendo agora ouvido em defesa própria. Então o desejo do apóstolo Paulo é que todos, eles viessem. Só que aí é que está aqui está tipo um trocadilho, né? O que Paulo está falando sem essas correntes. Ali, na verdade, quem era que verdadeiramente estava preso? Né? Esse é um ponto bacana a gente analisar no texto. Porque você fala, mas sem estas correntes. Peraí. Eles estavam sem corrente. Eles não estavam sendo condenados. Ixi, me arrepio com essa parte da palavra. Eles não estavam presos.
Na verdade, o apóstolo Paulo deixa claro que quem de fato estava preso ali não era ele, mas era aqueles homens que estavam ali condenando e julgando ele. Era Festo, eram os judeus, eram homens que estavam presos em suas religiões, presos em suas ideologias, sede de morte, sede pela morte, sede pelo ódio, sede por inveja, sede justamente contra uma inteligência e um movimento que de fato está transformando vidas. Quem é o preso aqui nesse cenário? Então Paulo está falando, eu quero que não só o Senhor, mas todos vencem como eu, mas sem essas correntes. É muito forte, né? Alguém pegar só o ponto literal seria ok. É verdade, Paulo está preso, mas não. Paulo está falando exatamente de uma prisão que fugia além dessas correntes físicas, uma prisão espiritual. A essa altura levantou o rei também o governador, Berenice, bem como os que estavam sentados com eles, e eles saíram falando, né? E outros dizendo, este homem não fez nada por passivo de morte, nem tampouco de prisão, né? Então Agripa, ele se dirigiu à festa e disse, esse homem bem que podia ser solto, só que ele foi clamar por César, né? Na verdade, esse clamor de Paulo a César é proposital. Porque ele teria que ir para Roma. Ele queria estar em Roma, era propósito divino de que Paulo chegasse em Roma e ali com certeza ele seria uma instrumentalidade cada vez mais eficaz, como foi de fato no Evangelho e no cristianismo. Meu Deus do céu, você tem algo mais a ressaltar? Não. É forte esse capítulo 26, né? No próximo vídeo nós iremos trazer para vocês o capítulo 27. Glória a Deus. Aqui é devocional, aqui é momento de conversa e medida de meditação. Eu vou observar esse ponto aqui sobre as correntes, porque aqui é uma mensagem extremamente poderosíssima para o nosso tempo, onde muitas pessoas, mesmo que livres em seu pensamento, quando na verdade estão presas em uma espiritualidade falsa, em uma religião que não converte, em um comportamento que não muda, em princípios, abre aspas, que de fato não tem influência nenhuma, tanto moral como socialmente. E o Evangelho tem esse poder. O Evangelho tem o poder de transformar vidas, independente que o apóstolo Paulo se encontrasse agora aqui em uma prisão, mas ali naquela prisão, e o poder da palavra tinha poder. Como o próprio apóstolo Paulo já disse em outra oportunidade, que eu estou preso, mas a palavra ela está livre, né, para realizar o seu propósito e realizar as suas obras. Irmã Brenda, deixa suas considerações finais. Pois é, gente, esse é mais um capítulo, né, da estadia de Paulo nas prisões. Continue assistindo os vídeos para acompanhar a gente no capítulo 27 para ver o que acontece depois. Glória a Deus. Quero ressaltar para os irmãos que é uma leitura da primeira camada, que nós não temos comentários, não temos uma análise geográfica, nem tampouco da cultura do tempo, do que de fato estava acontecendo, mas é uma leitura que de fato vai trazer uma compreensão do primeiro impacto do texto. Eles podem também deixar nos comentários o que chamou mais a atenção deles na leitura. Exatamente. Então deixa aqui no comentário o que mais chamou a sua atenção nessa leitura e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que tiver ao seu alcance. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que o Senhor Jesus lhe abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.